meus queridos alunos, paz e bem. Eu sou a professora Elizabeth Lima e a nossa aula hoje é de ensino religioso, tá? Então, eu espero que todos estejam com a sua folhinha, a fichinha que tia disponibilizou no grupo do WhatsApp e também no colégio, para que a gente possa, tá, dar continuidade à nossa aula. Nós estamos, tá, no mês de setembro, certo? Né? Tem uma turma do segundo ano, que é na segunda-feira, mas a partir de amanhã já é setembro. E as outras turmas, nós já estamos no mês de setembro. Então, presta bem atenção. Dentro da Igreja Católica, o mês de setembro é o mês onde nós comemoramos o mês da Bíblia. E o que é a Bíblia? As Escrituras Sagradas. E nós iremos, através dessa fichinha, com atividade, conhecer muitas coisas sobre a Bíblia. Nós iremos conhecer um pouco sobre capítulo, versículo, o livro, a divisão da Bíblia, o significado da Bíblia, tá certo? Então, presta bem atenção para que depois você possa realizar a atividade com muita facilidade, ok? Então, vamos lá. Aqui eu tenho setembro, o mês da Bíblia. E a gente pode ver, através da imagem, que a Bíblia está aberta e ela está dividida em duas partes. O Antigo Testamento e o Novo Testamento. E também nessa imagem nós podemos perceber que o Antigo Testamento, tá? Eu estou me referindo à Bíblia da Sagrada, tá? Da religião católica. Ela é formada por 46 livros. Já o Novo Testamento é formado por 27 livros. Entre a Bíblia Sagrada católica e a protestante, tá? Ela tem uma diferença na quantidade de livros. Por isso que tia, aqui eu estou explicando sobre a Bíblia Sagrada Católica. Ok, gente? Vamos lá? Então, aqui tem a Bíblia, é a palavra de Deus. É um dos livros mais lidos no mundo. Nela encontramos tudo o que Deus fez para nós. Desde a criação do mundo até a vinda de Jesus e a formação da igreja, certo? Então, desde o momento em que Deus criou o mundo, que nós já estudamos no início do ano, tá? Então, desde essa época que Deus criou o mundo, tá? Que Jesus veio, até a formação da igreja, são histórias que nós encontramos na Bíblia Sagrada, tá? E são histórias verdadeiras, certo, gente? Então, a palavra Bíblia vem da língua grega e significa coleção de livros ou biblioteca. Por que coleção de livros? Porque, como o tia falou no início, tá? O Antigo Testamento tem 46 livros e o Novo Testamento tem 27 livros. Então, são vários livros dentro da Bíblia Sagrada, tá certo? E o que é uma biblioteca? Uma coleção de livros, certo, gente? Então, vamos agora conhecer direitinho a divisão da Bíblia. A Bíblia, ela se divide em duas partes. Antigo Testamento e o Novo Testamento. O Antigo Testamento foi escrito antes da vinda de Jesus, tá? Tudo o que aconteceu antes da vinda de Jesus está no Antigo Testamento. E ele é composto, é formado por 46 livros. O Novo Testamento foi escrito depois
da vinda de Jesus. Então, depois que Jesus nasceu, tá? Todos os acontecimentos estão no Novo Testamento. E ele é formado por 27 livros. Presta bem atenção. A Bíblia tem 73 livros, juntando o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Dá um total de 73 livros. Cada livro, ele é dividido em capítulos e versículos. Então, presta bem atenção. Os capítulos e versículos são indicados de uma forma abreviada. Por exemplo, LC 24,13-35. Ou seja, LC é uma abreviatura de Lucas, livro de Lucas. 24 quer dizer capítulo 24. Aí tem a vírgula, onde vai mostrar quais os versículos. Então, presta bem atenção, tá? Aqui eu tenho LC. Você vê que o L é maiúsculo e o C é minúsculo, que significa Lucas. O livro é de Lucas. Aí tem aqui, ó, 24. Aqui está mostrando o capítulo do livro de Lucas. É no livro de Lucas, porém no capítulo 24. E o versículo de 13 até 35, tá? Então, a leitura que a gente faz aqui é essa. Lucas, capítulo 24, versículo de 13 a 35. Aqui é o livro, tá? Aqui é o capítulo. E esses dois aqui, ó, depois da vírgula, o versículo, tá? O versículo. Ok, gente? Essa é a leitura que nós devemos ter a partir de hoje, quando a gente estiver lendo e tiver uma citação da Bíblia, certo? No caso aqui, Lucas é um evangelista. Então, Evangelho de Lucas, tá? Capítulo 24, versículo de 13 a 35. Mas existem vários livros dentro da Bíblia. Ele vai vir, quando for citado, abreviado. Então, lê assim: Evangelho de Jesus Cristo, escrito por São Lucas, capítulo 24, versículo do 13 ao 35. Na Bíblia, gente, nós aprendemos a viver o amor de Deus por meio do amor aos irmãos. Então, todas as vezes que a gente vê uma história de Jesus, uma parábola, tá? Então, a gente vê que há muito amor envolvido. Porque tudo que Jesus fez e faz é por amor, tá? E na Bíblia também nós vivenciamos, nós lemos tudo sobre o amor de Deus por nós. Comemoramos o mês da Bíblia em setembro. Curiosidade, em relação à Bíblia, a palavra testamento significa aliança, ou seja, o pacto que Deus fez com o seu povo. Então, Deus fez uma aliança com o seu povo, tá? Vamos pensar? A palavra de Deus deve ser vivida e anunciada. Não é a gente ler e ficar com a leitura e os ensinamentos de Deus, não. Nós temos que ler, vivenciar e anunciar para várias pessoas também. Por isso, Deus escolheu os seus mensageiros para que sua palavra chegasse a todas as partes do mundo. E hoje, todos nós somos responsáveis em anunciar
a todos os homens e as mulheres a palavra de Deus. Então nós lemos. Quando a gente vai numa igreja, a gente aprende muita coisa sobre Jesus, sobre Papai do Céu. E nós temos que levar para outras pessoas que não conhecem. Ou às vezes conhecem e estão esquecidos. Não podemos ficar parados a vida toda, pois temos uma missão a cumprir: anunciar a palavra de Deus aos nossos irmãos e aos nossos vizinhos. Foi o que tia Beth acabou de falar. Todo o ensinamento de Deus, de Jesus Cristo, nós devemos aprender, conhecer e levar para irmãos, vizinhos, colegas, porque nós devemos anunciar tudo o que Jesus fez de bom aqui na terra para nós. E principalmente, viu? Amar ao próximo, independente como ele seja. Beleza? Vamos agora para a folhinha 2. A segunda folhinha, nós temos uma atividade. Então, presta bem atenção. Primeiro quesito: complete a frase com as palavras do quadro abaixo. Então, eu tenho 4 palavrinhas: Deus, Bíblia, irmãos, Oriente. Então, A é o livro que conta tudo o que criou para nós e que nos a viver como. No segundo quesito, tem assim: escreva uma mensagem para Deus na Bíblia. Então, você vai agora pensar bem direitinho qual é a mensagem que você quer escrever para Deus. Capricha, tá? Não é para qualquer pessoa, é para Deus. E vocês irão escrever dentro da Bíblia. Depois pode até pintar, tá? Mas primeiro escreve a mensagem e capricha, hein? Terceiro quesito: complete de acordo com o texto. A Bíblia é composta por quantos livros? O total. Sendo, aí vocês irão colocar a quantidade de livros do Antigo Testamento e a quantidade de livros do Novo Testamento. Quarto quesito: procure na Bíblia o Salmo 8, tá? Então tem o Salmo 8, vocês vão ler o Salmo todinho. E vocês vão escolher os versículos que você mais gostou. E vai fazer um desenho sobre esse versículo. Desenha e depois pinta com muito capricho. Vamos agora para a última folhinha, a folha 3. Aí tem aqui, quinto quesito: o que significa a palavra Bíblia? Então, lá no texto tem. Aí vocês vão ver qual é o significado da palavra Bíblia e irão escrever. E o sexto quesito: quando comemoramos o mês da Bíblia? Tá bem fácil, né? Aí agora nós temos uma imagem que diz o seguinte: circule o que você acha correto. Eu leio a Bíblia para aprender a viver, estudar para a prova da escola, meditar, meditar é pensar, aprender a brigar, para ser feliz, para rezar, para ser uma pessoa boa, para conhecer Jesus, para ser uma pessoa malvada ou para amar o próximo. Então, tem várias respostas corretas. Vocês irão circular e depois podem pintar. E aqui no final também tem a Bíblia. É a palavra de Deus, não é? Então, nós hoje conhecemos que realmente a Bíblia é um livro sagrado onde tem toda a palavra de Deus, todos os ensinamentos, não é? Então, agora, leiam novamente o textinho para poder responder à atividade. Capricha, hein? E depois tia disponibiliza a correção. E até a próxima aula. Tchau, tchau!